de hoje é um capítulo que é um grande desafio, não só para nós, os espíritas, mas também para todas as religiões. Temos percebido que o homem avançou de uma maneira muito grande no que se diz tecnologia, ciência, mas é verdade que nós estamos estacionados no que diz moral. E essa palestra vem exatamente mostrar um pouquinho a importância de nós olharmos com um carinho um pouco maior o que é a família aos olhos da espiritualidade amiga. Nós vamos ver um pouco que há um pouco de confusão no movimento espírita quando nós falamos que os reencontros são todos programados. Nós vamos ver que não. Nós vamos ver que no mundo de provas e expiações, nós ainda nos encontramos na Terra por questões de afinidade e nem sempre nós viemos através de uma encarnação programada junto com este ou com aquela companheira. Nós vamos estar falando sobre isso, buscando na obra de Allan Kardec, no Pentateuco Espírita, e buscando também nas obras de Chico Xavier, e em especial do Espírito de Emmanuel, para nós podermos começar a entender qual é o papel que compete a cada um de nós. E nós vamos ver que não só os espíritos têm razão, que esta palestra foi encomendada por um congresso que nós participamos no Brasil, tendo em vista a grande preocupação que hoje, cada 100 casais que se casam no Brasil, 80% não duram mais que 2 anos. É uma estimativa preocupante, aonde nós começamos a ter que rever alguns parâmetros para analisar um pouco a importância do casamento em nossas vidas. Nós vamos estudar, entre as obras, esse livro chamado Vida e Sexo. É um livro que, com certeza, contribui muito para nós podermos falar do casamento. Emmanuel faz um estudo nesse livro sobre a família. Mas há um capítulo que fala sobre o casamento, que é exatamente o capítulo que nós vamos estudar na noite de hoje. Vamos iniciar do Evangelho segundo o Espiritismo, que não poderia ser diferente, porque o Evangelho é o nosso livro de cabeceira para buscarmos as orientações naquilo que Jesus vem a nos ensinar. E vamos perceber que no capítulo 14º, parentela corporal e parentela espiritual, nós vamos ver essa passagem muito interessante. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Vamos dar uma pequena parada e vamos relembrar que isso não é um assunto novo. O Espiritismo não traz aí nada de novo. O que nós lembramos desse texto? Exatamente aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, aonde Jesus fala textualmente a Nicodemos que o corpo procede do corpo, mas que o espírito não procede do espírito. Mas aqui vem uma informação nova, quando ele diz: não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não o faz do que lhe oferecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Aqui sim vem um belíssimo complemento da terceira revelação, que é a doutrina espírita, aonde nos diz qual é o papel de um pai, qual é o papel de uma mãe. Exatamente fazer cumprir o desenvolvimento intelectual e moral.
me faz lembrar uma mensagem de Emmanuel, quando nos diz que o homem tem que ser idêntico a um pássaro, desenvolvendo duas asas, a asa da moral e a asa da inteligência, da moral e da inteligência. É verdade que da inteligência nós estamos bastante avançados, mas com referência às questões morais nós estamos atrasados. Vamos rever um pouco, alguns anos atrás, os nossos pais, os nossos avós educavam de uma maneira um pouco mais rígida. Muitas vezes ouvíamos do pai que ele dizia ao filho que não pode fumar se ele andava com uma carteira de cigarro no bolso. Dizia que não podia beber se ele então bebia na frente do filho. A doutrina espírita vem nos mostrar que educar filho é algo um pouco mais difícil, porque não é mais pela palavra que se educa no século XXI. É pelo nosso exemplo. E é aqui que nós estamos vendo a grande falência no campo do casamento, no campo do lar, porque nós não estamos conseguindo ser o exemplo vivo para que os nossos filhos possam se espelhar. Dando continuidade, no Livro dos Espíritos, exatamente na questão 695, Allan Kardec pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Allan Kardec vai perguntar à espiritualidade como é que funciona essa questão do casamento. Os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Bom, então nós, os espíritas, já sabemos que o casamento não é, como a sociedade tem dito, uma instituição falida. Mas, para os espíritos, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Vamos caminhar um pouquinho mais e vamos começar com a mensagem de Emmanuel. Ele diz assim: o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Logicamente, Emmanuel era um grande filósofo, não é? É, com certeza, um dos grandes marcos que Portugal levou para o Brasil, não é? O padre Manuel da Nóbrega. E foi ele que nos mostra, dentro dessa forma poética, dando uma ideia, o que é o casamento. O casamento é uma união permanente. Ou seja, aquela ideia que muitos jovens hoje têm, eu caso, mas se não der certo, eu descaso, está fora das leis divinas. Por quê? Porque nós temos que nos conhecer. Exige um regime de vivência, pela qual duas pessoas, duas criaturas vão se confiar uma na outra. Eu vejo hoje como é interessante os relacionamentos do jovem. Hoje dois jovens se casam e daqui a pouco, outro dia eu me lembro, eu fui com a minha esposa com um casal de amigos jantar, ele era delegado de polícia, e eu achei muito estranho porque na hora de pagar eu acertei a conta da parte minha e da minha esposa, e quando ele tinha que pagar, cada um tirou o talão de cheque e fez a sua parte. Ora, mas espera um pouco, como é que nós vamos ter um relacionamento dessa maneira? Já não está começando um relacionamento errado? Já não há uma necessidade de maturar o casamento um pouco melhor? Já não está na hora de haver aquela confiança? Se não tem confiança, como é que nós vamos ter casamento? Não é? Então, nós vamos começar a ver que o nosso exemplo é o exemplo que vai inspirar nos nossos filhos. Emmanuel continua: essa união reflete as leis divinas, que permitem seja dado um esposo para uma esposa,
Um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Isso aqui seria um curso que nós deveríamos ter para formar um casamento. Qual é o papel sublimado do casamento? Um esposo para uma esposa. Não seria o basilar? Não seria o básico de um relacionamento? Não é? Mas os dois têm que entender que tem que haver o respeito mútuo. Esse talvez é a palavra que falta nos casais atuais. Vocês me perdoem um comentário que eu vou fazer, porque eu ouço muito os portugueses dizerem que vocês conhecem até um pouco mais a fundo a nossa língua falada no Brasil por questão das nossas novelas, né, Julieta? Não é? É uma pena que o Brasil tem mandado tantas porcarias para vocês, não é? Infelizmente, nós hoje somos obrigados a concordar que a televisão brasileira, com essas novelas, acabou com a família. Reparem, e muitas pessoas dizem, mas isso é uma ficção. É uma ficção que tem se tornado realidade. Aonde os casamentos só existem traição, sexta e sábado é sessão cama, não é? Sexta e sábado é sessão cama. Todos os artistas vão para a cama. É uma coisa interessante, não é? Se eu perguntar a vocês assim, olha, vocês têm coragem? Isso foi um médico, amigo, espírita, que me perguntou. Sérgio, eu vou te fazer uma pergunta e quero que você seja honesto na sua resposta. E eu também vou pedir sinceridade a vocês. Você tem coragem de ter uma relação sexual às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, na sala da sua casa, na frente dos seus filhos? Olha, Sérgio, que pergunta indecente, não é, Julieta? Mas que coisa terrível. Só que nós não temos coragem. Mas você liga a televisão para que um casal tenha relação às 8 horas da noite, na sala da tua casa, na frente dos teus filhos, na frente dos seus netos, e você acha bonito. Os olhos estalam, né? Olha que cena, não é? Então, nós precisamos repensar. Repensar o nosso modelo de vida. Repensar os costumes. Porque aquilo que a novela há mais de 20 anos vem trazendo, está hoje repercutindo na sociedade. Traições, ninguém respeita ninguém, os jovens casam já com a ideia de que se não der certo, separa. Ou seja, não há compromisso, não há responsabilidade, não há uma criação de companheirismo de um para com o outro. Caminhando um pouco mais, Emmanuel diz, imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade. Me parece que responsabilidade está ligado com moralidade. Não é? Me parece que hoje não se há muita responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano. E por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Nós poderíamos aqui elencar uma série de exemplos que o nosso querido André Luiz vem trazer para todos nós através da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, falando sobre os vales, as regiões daquelas pessoas que se encontram, de uma certa maneira, sob o vício do processo sexual. E nós vamos ver como é lamentável um dos maiores desatinos da humanidade. Vejamos, o ano passado, nós tivemos vendo, diante das grandes empresas do mundo, uma revista de faturamento, ou seja, de valores, e nós percebemos que as empresas que mais faturam no mundo é a empresa da sexualidade. São os produtos pertinentes às questões ligadas
a sexualidade, em especial sexualidade desregrada. Então nós percebemos que esse é na condição de um vício como outro qualquer. Da mesma maneira que nós temos os irmãozinhos que são viciados no álcool, os irmãozinhos que é viciado no tabaco, nós temos os irmãozinhos que é viciado na sexualidade desregrada, que também é um vício, que também tem que ser trabalhado na condição da doença do espírito. Vamos relembrar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, das instruções dos Espíritos, uma mensagem que o próprio Jesus, segundo Kardec, inicia dizendo: eu sou o grande médico das almas. Eu vim para curar os doentes, porque os sãos não precisam de médico e nem de remédio. O que Jesus queria dizer, o grande médico das almas? Qual é a doença da alma? É a doença dos nossos vícios. Mas é coisa nova? Olha o Espiritismo trazendo tanta coisa nova. Não. O Espiritismo está nos fazendo relembrar o que Jesus já havia nos ensinado. Abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que um homem novo possa ressurgir. Então nós começamos a perceber a importância de nós começarmos a rever todo esse princípio natural para a nossa evolução. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência. Quantas irmãs, quantos irmãos, naquelas histórias fantásticas do passado, se refugiaram nos conventos, no seminário, por causa de um amor não correspondido. A história é o melhor caminho para nós analisarmos o nosso presente. Relembremos que nós somos, nesse momento, aquilo que se passou de maneira, poderíamos dizer, de uma outra forma, mas nos quais nós somos os grandes personagens. Os personagens que vivemos em outrora, que não conseguimos fazer de nossos caminhos burilar no campo do bem. Naturalmente, os vícios assolaram a porta de nosso coração e necessário se fez a corrigenda. E é aqui que nós conseguimos entender a beleza da doutrina espírita. Quando vem nos dizer, nesse mesmo capítulo 6, em uma dessas mensagens das instruções dos Espíritos: Espírita, amai-vos, eis o maior mandamento. Espírita, instruir-vos, eis o segundo e tão importante quanto o primeiro. Mas falar de amor, nós vamos encontrar uma outra frase no Evangelho que nos chama a atenção. Quando ele diz que quando Jesus passou pela terra, fez estremecer os ébrios, porque pronunciou pela primeira vez a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. E coube a doutrina espírita dizer a segunda palavra do alfabeto divino, que é a palavra reencarnação. Dessa maneira, todos nós que aqui estamos, ao dizer que somos espíritas, podemos afirmar categoricamente que daqui não existe ninguém injustiçado pelas leis de Deus. Nenhum de nós somos vítimas. Todos nós estamos fazendo cumprir a primeira epístola de Paulo, quando nos diz que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Dessa maneira, nós poderemos dizer nas repercussões na consciência.
Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Os Espíritos nos respondem na consciência. Mas Kardec era teimoso. E Kardec continua a perguntar, mas se está escrito na minha consciência, por que não me lembro? Os Espíritos nos diz, porque ao longo do tempo, vós a esquecera e a desprezara. É a consciência que hoje é o grande tribunal de nossas almas. Não é Deus que nos pune, não é Deus que vinga, não é Deus que nos maltrata. Deus, como nos criou segundo Jesus, simples e ignorante, dá a todos nós a condição necessária de podermos buscar em nossa consciência a oportunidade benfazeja de podermos corrigir o homem velho de ontem na busca incansável do homem novo de hoje. Por isso, como ele diz, muito difícil, porque ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Olha que frase fantástica. Ninguém fere a ninguém sem ferir a si mesmo. É a lei de retorno. É a lei de ação e reação. É a lei que todos nós vivemos no mundo de provas e expiações. É a lei que nos faz interligar os nossos corações. Vejamos um pouco mais na questão 697 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, a indissolubilidade absoluta do casamento faz parte da lei da natureza ou somente da lei humana? Como é que funciona isso? Ela faz parte, o casamento, de uma lei humana, a separação, ou de uma lei divina? Olha o que os Espíritos respondem. É uma lei humana, muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Somente as da natureza são imutáveis. Como isso é verdade? Nós sabemos que as nossas leis humanas são modificadas de acordo com a nossa necessidade. Portugal hoje, eu não saberia dizer, mas no Brasil nós temos as leis que foram aprovadas recentemente, onde a esposa não precisa mais usar o nome ou sobrenome do seu marido. Aqui também. E também ainda foi aprovado. Por que foi aprovada essa lei? Porque eles alegam que a separação está tão grande, mas tão grande, que está dificultando os tribunais. Então, aprovando essa lei, a separação fica mais prática e não tem que mudar nem os documentos, não é? Cada um já sai, já casa separado. Casam-se separado, porque se separar já está mais fácil, não é? Não tem trabalho nenhum. Outro dia eu vi na novela, olha o que eles inventam. E isso passa para a vida real, isso que é assustador, Julieta. Agora no Brasil, também não sei Portugal, tem a festa de casamento, não tem? Agora tem a festa... Olha que coisa terrível. Isso é uma coisa terrível. E o pior é que é capaz a gente levar os filhinhos juntos. Olha a moral que nós estamos dando aos nossos filhos. Olha o que nós estamos fazendo de uma das coisas mais sagradas da terra. Veja a nossa responsabilidade. Que maneira esses filhos vão ser criados dessa maneira? Qual é o exemplo que essas criaturas vão ter? Não é? Vamos pensar um pouco. Lógico, nós sabemos que às vezes a separação é inevitável. Nós sabemos que às vezes uma das partes falha de forma gritante e deixa o companheiro ou a companheira muitas vezes a sós. Não é? Mas que nós não sejamos o motivo do escândalo. Lembra o que Jesus disse? O escândalo é necessário, mas ai pela mão de quem vem o escândalo, não é? Vamos continuar. Emmanuel diz, indiscutivelmente,
Nos planos superiores, olha, para quem já quer ver como é que é o mundo superior, vamos analisar isso aqui. O liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade, olha, inelutável. Isso aqui é um casamento, né? Olha, nós queremos ter um exemplo desses casamentos. Olha, tem pessoas que perguntam, Sérgio, como é que nós podemos ter ideia? O que é um planeta, o que seria o mundo de regeneração? Basta nós estudarmos com muito afinco o livro Nosso Lar. Em Nosso Lar, nós vamos ter o que não é, aquela organização. Lísias, a mãe de Lísias faz uma festa porque vai encarnar na Terra, aonde o seu marido já veio para esperar. Isso é uma reencarnação programada. Mas será que todo mundo é assim? A gente lê Nosso Lar e acha que tudo é assim. Não, vocês vão ter uma decepção. No final da nossa palestra, que Emmanuel nos faz uma colocação, que isso aí são para espíritos merecedores. Merecedores, não é? Então nós vamos ver um pouquinho que é esse laço, esse vínculo de afinidade que nós ainda não temos. Por isso que os casamentos não se dão muito certo, não é? Não criamos ainda esse laço de afinidade. Na Terra do futuro, continuamos a ver o mundo superior, não é? As ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio. E por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação. Não é? Vocês já viram, não é, que tem casais que são tão unidos, passam anos e anos, os dois chegam à velhice, à terceira idade. E geralmente quando um desencarna, em seguida o que acontece? Do que ele desencarna o segundo? Saudade, não é? Aquela saudade. Por quê? Porque eram almas afins, almas queridas, que geralmente tiveram uma boa... Eu fiz uma prece num casal que eu tenho uma admiração muito grande, o senhor Aristides e a dona Ema, quando eles completaram 50 anos de casado, Julieta. 10 anos depois, eles estavam completando 60 anos. E aí o seu Aristides, presidente de uma casa, diz assim para os filhos disseram, pai, nós vamos fazer uma festa. Ele diz assim, somente se o Sérgio puder estar aqui, porque eu quero que ele faça uma prece no meu casamento, nos meus 60 anos, nas minhas comemorações. E aí então eu tinha uma palestra, desmarquei a palestra, marquei para uma outra data, e agora, no ano passado, fui convidado para completar os 70 anos de casamento desse casal. Olha, 70 anos. E se vocês verem o amor que um tem para com o outro, vocês vão entender no final da minha palestra, vocês vão entender um pouquinho a qual é o momento que esses casais se encontram na Terra. Dessas uniões ideais em que se jungem psiquicamente uma a outra, sem necessidade de permuta sexual. Vocês sabiam que Allan Kardec e a Amélie Boudet, a sua esposa, quando eles começaram o conhecimento da doutrina espírita, ela era mais velha que ele, e a partir daquele momento eles não tiveram nenhuma relação sexual. Nós vamos encontrar isso nas revistas espíritas. Por quê? Porque já eram almas sublimadas, reuniram com a necessidade, sem a permuta do sexo, mas profundamente uma reunião entre dois, aonde o fim é apoiarem mutuamente, um apoiando o outro, na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Então nós vamos ver a obra grandiosa que eles trouxeram através dessa cumplicidade de amor que houve entre os dois. Na pergunta 132 do livro dos Espíritos, Kardec continua a perguntar, qual o objetivo da encarnação dos espíritos?
Tem pessoas que chegam no centro, tenha certeza, pergunta para a Julieta, pergunta aqui para a nossa irmã Leonor, por que eu estou fazendo aqui? Eu sou uma criatura que sofro tanto, não é? Porque a gente é sempre vítima, não é? Se a gente não é, se faz. Não é mais ou menos assim? Se a gente não é, a gente se faz de vítima, não é? Mas, a verdade, qual é o problema da minha encarnação? Não é? Olha a resposta. Deus lhe impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Logicamente, há muitas pessoas que imaginam que missão é só de Chico Xavier, é só desses espíritos que trabalham no campo do bem. Não é? Não. Todos nós aqui, de uma certa maneira, temos a nossa missão. Missão para com a esposa, missão para com os filhos, missão para com os vizinhos, missão para com a sociedade, missão para com a religião e uma missão mais importante, para conosco mesmo, para fazer burilar o homem velho na busca incansável do homem novo. Não é? Então essa é a finalidade da encarnação. É uma finalidade muito importante para todos nós. Dando continuidade, Emmanuel diz, acontece, agora já vamos voltar aqui para o nosso planetinha, não é? Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária. Gente, o que Emmanuel quer dizer com milhões de almas detidas? Quando você está detido, o que você está? Preso, não é isso? Detido nas evoluções primárias. Gente, o que é uma evolução primária? Aqui a gente vai ficar decepcionado, não é? Porque a gente já nos achamos o rei da cocada, como nós temos lá no Brasil, não é? Já nos achamos assim superior, não é? Mas aqui, só isso aqui daria uma palestra. Nós poderíamos ficar 1 hora buscando aqui muitos exemplos para poder entender um pouco o que é essa evolução primária. Eu vou fazer uma pequena pausa para poder fazer um complemento para nós entendermos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender que 5 são os planos que a Terra já passou, está passando e há de passar. O primeiro, a era primitiva. Vamos nomear da época de Moisés, onde o mal impera sobre todas as coisas. O segundo momento, o mundo de provas e expiações, aonde veio então nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Nos trazer um novo ensinamento sobre o amor. A doutrina espírita vem nos trazer sobre o terceiro momento, que é o momento da regeneração, não é isso? Muito bem. O quarto seria os mundos felizes e o quinto, os mundos ditosos. Olha, só para a gente refletir, para a gente não achar que nós já estamos aqui, não é? Tendo asa, aqui uma auréola, não é? Ora, se nós, dessas 5 evoluções, passamos pela primeira, estamos vivendo entre a primeira e a segunda, todos concordam? É por isso que nós estamos vendo muitos atos primitivos, porque ainda existem espíritos em evolução encarnada. Todos concordam? Pois bem, a partir daí, muitos estão no mundo de provas e expiação. O mundo de prova e expiação, só lembrando que é onde o bem já começa a ter uma certa cara, mas o mal ainda impera. Bom, se nós estamos nesses 2 planos e o terceiro, mundo de regeneração, nós não entramos ainda, aonde nós estamos? Aqui eu queria fazer um teste com todos vocês. Quando chegarem em casa, e olha, o teste é forte, viu, Leonor? Olha, eu fiquei tão chocado, cada vez que eu faço esse teste, eu até choro. Mas é verdade. Porque às vezes eu me acho um espírito assim um pouco melhor, mas eu fico tão triste.
Eu quero que vocês abram o Livro dos Espíritos, na questão número 100. É onde começa um item que se chama escala espírita. Ali, Allan Kardec dá uma demonstração para que nós possamos, assim, a grosso modo, entender a evolução do homem na Terra. Então, imagine você uma escada com 10 degraus. Você imagina que o primeiro lance de degrau tem 6 degraus. O segundo lance tem 3. E o primeiro tem um só. Quando eu fui ler aquilo, eu disse assim, Julieta, olha, eu vou ler isso aqui, mas eu tenho certeza que eu estou lá nas pontas. Estava contente de estar lá em cima, não é? Quando eu começo a ler, e Kardec é tão feliz que ele já começa lá de baixo, para a gente não se assustar tanto. Aí eu leio lá, o 10º degrau. Aí eu começo a ler, eu começo a ver, eu falo, meu Deus, aqui é quase todo eu. Aí eu vou para o 9º, eu falo assim, o que faltava aqui, complementa aqui. Aí eu vou para o 8º, eu falo, meu Deus, eu estou nesses 3 aqui, olha. É uma coisa triste, na verdade, mas ao mesmo tempo salutar. Porque eu tenho que saber os meus erros, os meus defeitos, para que eu possa começar a fazer a minha reforma íntima. E quando eu começo a ver do 5º para cima, eu começo a ver que dali eu não tenho quase nada, para não dizer nada. Mas é interessante, gente, façam esse teste em casa, estudem esse capítulo e vocês vão ver o que Emmanuel quer dizer com a evolução primária. De que nós ainda estamos entre a fase primitiva e a fase de mundo de provas e expiações. Estamos aqui ainda, não é? Olha que coisa interessante. Jazem no planeta arraigados a débito escabrosos. A débitos escabrosos. De quando que esses débitos? Se é um débito, é porque nós já contraímos. Contraímos quando? Em outras existências, não é? Aí ele continua dizendo assim, perante a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Para cada plantio tem que haver a colheita, não é? Olha, mas vamos um pouco mais para a gente estudar isso. Inclinadas que ainda são os desequilíbrios e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que eles dizem respeito. Não é o que nós estamos vendo hoje, não é? Mas veja um pouco mais, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Aqui muitas pessoas vão nos perguntar de um assunto polêmico que nós temos que tratar dentro de uma casa espírita, porque estamos falando de um casamento. Só que as leis hoje estão facultando que haja casamento por pessoas do mesmo sexo. Nós vamos tratar do assunto como trata o Espiritismo. Primeiro, o Espiritismo é a primeira religião na Terra que trata o assunto com muita responsabilidade. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos espíritos à busca da evolução. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o espírito tem sexo. Qual é a resposta? Não como vós o entendeis. Ora nasce como homem, ora nasce como mulher. Então, muitas pessoas perguntam, na condição de um chefe religioso, o que nós achamos sobre essa questão. E nós achamos que naturalmente, ou que natural se faz, que as leis possam ser adequadas, até mesmo para respeitar esse grupo de pessoas, aqui em Portugal não saberia dizer, mas no Brasil é um grupo bastante acentuado. A Julieta teve lá várias vezes, a nossa irmã Leonor também deve ter percebido isso.
um grupo muito acentuado, não é? Então, as leis têm que proteger, porque são espíritos que estão encarnando na busca da evolução, como todos nós. Mas que isso é uma fase exatamente pertinente ao mundo de provas e expiações e ao mundo primitivo, porque no mundo de regeneração não irá acontecer esses desvios que necessário se faça dentro da nossa evolução. Por isso que ele nos diz, não é, que nós vamos ter essa questão muito importante dos estatutos dos homens. É importante que as leis possam coroar. Ah, mas eu não aceito, não é? Ora, mas não é questão de nós aceitarmos, é questão de nós respeitarmos o livre-arbítrio das pessoas. É questão de nós respeitarmos a condição que era, muitas vezes, reencarnam. Muitas vezes num corpo de homem, com uma mentalidade de mulher, e muitas vezes no corpo de uma mulher, com uma mentalidade de um homem, já trazida das suas dificuldades de antanho, do passado. Por isso nós temos que, com o processo da reencarnação, tudo isso fica mais fácil para nós entendermos. Mas da questão 696 é que nos assusta. Isso aqui nos assusta. Olha a pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Não é o que nós estamos vendo hoje? Olha a resposta: um regresso à vida dos animais. Só que foi Allan Kardec que perguntou, e os espíritos que nos respondeu. Olha que situação que nós estamos vendo, não é? Porque às vezes a pessoa separar, depois arruma um outro companheiro, uma outra companheira, vive a sua vida feliz. Mas eu tenho um companheiro que a gente conhece no Brasil que já está na 13ª esposa. Aí eu faço uma pergunta: será que é a esposa que é o problema? Não é? Olha, não tenho dúvida, não é? Então nós começamos a perceber, mas eu gostaria que atentamente todos nós pudéssemos estudar uma coisa que às vezes a gente não dá muita atenção. É aquela parte de baixo, aonde é um pensamento de Kardec, um professor, um educador por excelência. Olha o que Kardec diz: a união é livre e casual dos sexos. É o estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelecem a solidariedade fraternal e se encontra em todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento, prestem atenção nesse pensamento de Kardec, seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem até mesmo abaixo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Olha, veja que fato interessante, não é? O retorno à infância da humanidade. Eu aqui em Portugal não percebi muito, é verdade. Deve ter, lógico, então os jovens pode ter alguns. Mas lá no Brasil é uma coisa impressionante. O que os jovens estão se tatuando. É uma coisa assustadora. Mulheres, se olha às vezes para uma moça, ela está com aquelas roupas curtas, mas ela está com uma tatuagem tão grande, mas tão grande, às vezes ela é branca, uma tatuagem negra. Aquilo dá uma impressão horrível. Aqueles homens que, desde criança, quer usar brinquinho, quer usar um negócio pendurado no nariz. Ora, vocês quando foram lá no Brasil para o descobrimento, qual é o povo que morava lá? O povo... E o que era o povo indígena? Não é primitivo? Outro dia, eu conversando com o nosso querido amigo Richard Simonetti, que há mais de 25 anos frequenta a minha casa, e eu conversava com ele e perguntava assim: Richard, mas
Nós estamos vendo que aqui não tem mais as comunidades indígenas, está se acabando. Onde estão indo esses espíritos? Ah, meu filho, que jeitão grosso tem de dizer. Ah, meu filho, estão reencarnando nas nossas casas. Ver os nossos filhos, os nossos netos, não é? E eu falei, não é que é verdade, né? Lá no centro, de vez em quando, aparece um menininho de 4, 5, 6 anos, assim, ô tio, tô bonito? Porque agora eles não usam mais brinco, né? É alargador. Nós somos meio antigos, a gente, essas palavras, alargador, né? E tem uns que põem uns negócios, mas sem brincadeira, um negócio desse tamanho assim, eles chegam até estourar, muitas vezes, a orelha. Tem que fazer operação para que aquilo... Quem são esses espíritos? Olha como Emmanuel nos traz uma mensagem para nós tentarmos compreender todo esse enigma que nos fala dessa maneira, não é? Vamos um pouquinho mais para a gente compreender. Olha, Emmanuel continua. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, débitos contraídos. Alguém já leu Libertação? Olha, leiam Libertação de André Luiz. Tem um capítulo que diz Cidade Estranha. Aquilo é fantástico. Eu vou contar uma história que eu ouvi na casa de Chico Xavier. Aquele livro, mais ou menos, ele deu um livro. O capítulo, mais ou menos, deu um livro. Um belo dia, Emmanuel se apresenta ao Chico e estava tudo fechado, como está aqui. As folhas começaram a voar para o chão. Quando o Chico baixou para pegá-las, Emmanuel diz, pode jogar fora. Mas como, Emmanuel? Tem tanta mensagem. Ele diz, não, só publico o que ficou em cima da mesa. E o que ficou em cima da mesa já é assustador. É uma cidade aonde está abaixo da crosta, que nós sabemos que na questão de dimensões, existem 2 dimensões abaixo da crosta. Não é isso? É exatamente nas trevas. E essa cidade é uma cidade toda ela formada de órgãos sexuais. As árvores, os bancos da praça, tudo que você imaginar que tem numa cidade, lá é em forma de órgãos sexuais. O povo de lá vive em plena orgia. Era comandada por um espírito que usava aquelas pessoas num processo de magnetização, não é? A história de Gregório, né? O mesmo Papa Gregório IX, né? E ele então falava, as pessoas silenciavam e daqui a pouco começava de novo. Me faz lembrar o carnaval no Brasil, não é? Repare aquela escola de samba, quando elas vão começar, aquele silêncio. Daqui a pouco uma voz, mas uma voz assim, daquelas vozes mesmo, né? Começa a falar, e aquele povo começa de uma maneira alucinada a viver um momento que ali as coisas vão acontecendo. Né? Então, é interessante, e o Chico presenciou tudo isso, que o Espírito levava o Chico para ver todas essas questões. Há um fato muito interessante, que quando o Chico foi para os Estados Unidos, naquela época ainda não havia o que tem hoje, não é? As revistas pornográficas. Não é? É interessante, na nossa época, Julieta, a nossa irmã Leonor, a gente vai lembrar que as moças que viviam vendendo o corpo eram prostituta. Né? É o que se falava, né? Viviam uma vida fácil. Né? É interessante como é que as coisas mudam. Né? Hoje, se olha lá, é o nu artístico. Né? Não é bonito o nome? O que você faz? Eu sou artista. O que você faz? Ah, eu faço o nu artístico. Veja que fato interessante. O Chico ia passando perto de uma banca de jornal e ele viu uma revista de uma mulher nua. Emmanuel se apresentou aí e falou para ele assim, Chico, você lembra o capítulo do livro? Lembro. Aqueles espíritos vão todos reencarnar. Já estão vindo. Não é o que nós estamos vendo hoje? Não é? Nessa questão da sexualidade, o desvio da sexualidade, não é? Tudo isso é o quê? É exatamente
os débitos contraídos por regiões. Mas olha que coisa interessante. Portadores de entendimento verde para os temas do amor. Olha, a nossa época, de 1960, foi quando no Brasil nós tivemos uma explosão da liberdade, que era na época o rock, o sexo, a liberação, né? A música, o sexo, o paz e amor, e as drogas. É o famoso paz e amor, não é? Que hoje nós temos a consequência de gerações comprometidas com tudo isso. Era chamado isso aqui. Essa mensagem foi escrita muito antes da década de 60. Gostaria de chamar a atenção de todos para esse fato. Como é que a espiritualidade estava vendo lá na frente? Determinam a existência de milhões. Olha, Emmanuel já dizia isso para nós. A existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais. Não é o que nós estamos vendo hoje? A busca, não é? Como é que os jovens dizem? Lá no Brasil, aqui eu não sei, mas no Brasil dizem assim, eu estou à caça. O jovem sai à noite para caça. Né? É assim as coisas, como acontece. Mas vamos ver um pouquinho mais, porque, como eu disse, nós temos 5 tipos de casamento que Emmanuel se faz, e nós vamos encontrar numa obra de Martins Peralva, que é Estudando a Mediunidade. Ele vai buscar em Chico Xavier, na obra de Emmanuel, 5 tipos de casamento. Eu gostaria que vocês prestassem atenção para que nós definitivamente pudéssemos compreender que nem todas as uniões na Terra são como nós imaginamos. Não é? O par perfeito, que não deu certo. Não é? Vocês vão entender agora por que a maioria dos casamentos não dão certo. Dos 5 tipos de casamento, nós vamos começar dos últimos. O último tipo de casamento, que é o mais comum, é o casamento acidentais, ou casamento acidental. O que é? Encontro de almas inferiorizadas, por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Nós estamos no centro e os jovens vêm conversar conosco. Aí vem o rapaz e diz assim, tio, eu conheci um avião. Oh, é um avião, é perfeita. A moça vem, por sua vez, sem saber que a pessoa veio conversar conosco e diz assim, tio, eu conheci um gato. E aí começa o namoro do avião com o gato. O problema é que quando casa, o gato não sabe manipular o avião. E aí não tem como dar certo. Mas esse exemplo que nós levamos da maneira assim bastante esportiva é o que acontece hoje. Os pares se encontram porque o corpo perfeito. Olha, a pessoa tem um corpo que é uma coisa assim escultural. Por sua vez, ela está olhando os dotes financeiros do companheiro. Olha, aquele lá, o pai é rico, anda com carro, mora lá no melhor bairro de Pombal, não é? E assim vai unindo-se o útil ao agradável, né? O avião une-se então com o gato. E é um desastre o casamento. Nesse caso, eles são atraídos pelo quê? Atração momentânea. Pelos interesses. Esse casamento tem chance de dar certo? Não tem chance. Aqui estão dando para entender que nem todos os casamentos realmente é programado. Nós vamos sair daqui com essa ideia de como o Espiritismo nos mostra a questão do casamento, não é? Bom, o segundo é o casamento provacional, ou casamentos provacionais. É o reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Nesse caso, esse reencontro de almas é por afinidade. Por exemplo,
Eu faço um trabalho há mais de 13 anos com jovens drogaditas e alcoólatras, né, que usam drogas e álcool. E nós percebemos que existe ali uma ligação muito forte. Quando você vai conversar com um rapaz que está sendo internado, ele tem uma ligação afetiva com uma moça que também é do meio. Eles se ligam pelo quê? Exatamente pelo reajuste necessário de cada um, dentro da evolução de ambos. Nesse caso, o casamento, ele dá certo? A chance é muito pouca, porque os dois são do mesmo gênero, os dois estão na mesma condição. Nesses dois tipos de casamento, não existe programação. Não existe programação. Por isso que se explica a quantidade enorme de casais que se separam, não é? Aqui começamos a entender essa questão. Mas agora, nós já vamos entender o terceiro, de baixo para cima, que é o casamento sacrificial, ou casamentos sacrificiais. É o reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-lo. Quem aqui já leu o livro Renúncia? Já leu, belíssima obra, não é? Quem leu o livro Renúncia vai relembrar, e quem não leu, vale a pena ler, que o livro Renúncia é uma obra que nos faz entender a história de Alcione, ou Alcione, como muitos gostam de chamar. Ela estava no mundo superior, imaginem, ela não estava mais no planeta Terra. Ela faz uma petição a Jesus, pedindo para encarnar na Terra, para ajudar um companheiro que já haviam vindo muitas vezes juntos, mas ele continuava nas zonas umbralinas. E há um fato muito interessante, é o conversa de Alcione com o representante de Jesus. Ele diz assim: Alcione, você pode falhar. Que diga de passagem, eu adoro conversar sobre esse livro, que para mim, não é? Nós precisamos rever, porque todo mundo disse que ela acertou. Nós precisamos rever, porque eu não tenho a mesma visão. Mas só podemos discutir com quem já leu, porque senão eu vou aqui fazer um resumo, vocês não vão ler o livro, não é? E vale a pena vocês lerem o livro, né? Mas o que acontece? É exatamente isso. É a história de alma iluminada com uma alma inferiorizada. Vamos relembrar um outro caso? Quem já leu também o livro há 2000 anos. Públio Lentulus, que depois foi seu grande português, Padre Manuel da Nóbrega, não é? Quando ele era senador romano, ele tinha uma esposa que era um coração de uma candura muito grande, Lívia. Né? Eu não tenho dúvida que Lívia e Estevão foi os espíritos mais iluminados daqueles momentos. E nós percebemos a dificuldade que Lívia teve com Públio, mas ela conseguiu, e aí sim, no final da vida de Públio, o esforço dela fez com que ele se curvasse perante Jesus. E depois, quando vocês lerem, leu 50 anos depois, ele já vem como escravo Nestório. Vale a pena nós acompanharmos. Então aqui já é um espírito superior que pede para reencarnar, para encontrar um espírito inferiorizado. E agora nós vamos ver dois belíssimos tipos de casamento. O que é um casamento afim ou um casamentos afins? Reencontro de corações amigos para consolidação de afeto. É aqueles exemplos vivos que marcam os filhos, os netos, aqueles exemplos de casais que são para toda a comunidade, que serve como exemplo de luz, que serve como exemplo de respeito do marido para com a esposa e da esposa para com o marido.
Geralmente, ambos têm um trabalho social, um trabalho de exemplo vivo pelo Cristo. Geralmente, são casais que são reencontros verdadeiros de corações. É aqueles que eu disse, que quando um desencarna, em seguida, o outro também desencarna quando tem muitos anos de casamento. E há o último, que é o casamento transcendental, ou os casamentos transcendentes, é almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Allan Kardec e Amélie Baudet. É o exemplo vivo de amor, que vieram numa reencarnação com o compromisso de uma petição de Jesus para trazer a revelação que nós tanto aguardávamos na Terra, que é a revelação dos Espíritos, que é o engrandecimento de um trabalho em conjunto. Qual de nós que não relembramos um momento maravilhoso que no dia 31 de março, Allan Kardec se despedia da humanidade. Mas ele, diante da sua esposa, que estava à beira de sua cama, recebe um pedido. Amélie, meu amor, por gentileza, amanhã não se esqueça que nós teremos a inauguração da nossa livraria e quero que você esteja lá, eu partindo ainda hoje, para com que pudesse abrir as portas para fazer raiar para todo mundo o livro na condição de uma livraria de luz para os corações da terra. E ali ela pediu desculpa aos parentes e amigos que ela tinha que cumprir uma grande tarefa. Uniu-se com os espíritas, fez a inauguração no dia 1º de abril, para que no dia 2 de abril fosse enterrado, no mesmo dia em que nasceu Francisco Cândido Xavier, 40 anos depois. E ali nós vamos ver, então, esses casais que são casais tão abençoados. Partindo para o nosso encerramento, devido ao tempo, nós gostaríamos de falar 3 frases que eu acredito que sintetizam um pouco, antes de eu encerrar, para que nós possamos entender o que é o lar, o que é uma casa. Há uma diferença gritante, o que é o lar e o que é uma casa, nós vamos conversar daqui a pouco. Eu gosto muito de Benjamin Franklin, quando ele diz que a paz e a harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família. Como é que você estipula a paz e a harmonia? Nós, os espíritas, fazemos com o Evangelho no lar. É o Evangelho no lar que nós restituímos Jesus, convidando ele para que, naquele dia, naquele horário, ele esteja conosco no grande banquete espiritual de nossas almas. Muitas pessoas dizem assim, Sérgio, mas o meu companheiro ou a minha esposa não é espírita. Não tem problema, faça sozinho, faça com os filhos, faça em nome do Cristo, porque a luz estará sendo restabelecida quando nós fazemos de uma maneira simples, ordeira, disciplinada, teremos ali a presença dos bons espíritos visitando a nossa casa. É aí que nós vamos estipular paz e harmonia. Depois nós temos de Leon Tolstói, um grande pensador, dizendo a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Nós precisamos encontrar a verdadeira felicidade em nossa casa. Hoje eu conversava com a Soraya, não é? A grande saudade que eu sinto da minha casa. É o meu lar, é o meu recanto, é o lugarzinho de minha alma, é o lugarzinho que eu tenho o meu contato com Jesus, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza de meu coração. É o momento que eu devo fazer com que a felicidade reine em nossos corações. E aí, tem até mais uma, mas ela
Eu acredito que a Graziella deve ter apagado. Mas eu gostaria de dizer a vocês o que é o lar, o que é uma casa. Uma casa que todos nós moramos, seja uma casa nossa, seja uma casa alugada, eu gostaria que vocês hoje tomassem uma decisão muito séria na vida de vocês. Os que é dono da casa, faça uma placa, ponha na porta e diz assim: vendo esta casa. O que mora em casa de aluguel, pegue e vai entregar a casa. E aí você mesmo seja o comprador da casa e você mesmo alugue a mesma casa que você já está morando. E a partir daquele momento você vai para um lar. A casa é feita de alvenaria. Os tijolos, a ferragem, as telhas. O lar é feito de entendimento, de amor, de bondade e de alegria. A casa, ela é feita de luzes, pelas quais nós ligamos a um poste e a rede elétrica nos dá a oportunidade de podermos ter uma casa iluminada. O nosso lar nós vamos fazer através do Evangelho. O contato com a espiritualidade amiga, que vai envolvendo os nossos corações naquelas reuniões semanais de tanta beleza e tanta luz, fazendo encandecer a luz do Cristo em nossos corações. A nossa casa, precisamos de água. Vamos ligando os canos e trazendo a água de outro recanto, de outro sítio. O nosso lar, nós vamos relembrar de Jesus. Quando foi em Cismaria ou em Samaria, e ao conversar com aquela mulher que cuidava daquele poço, Jesus então lhe diz da água, que aquele que bebe a água do poço de meu Pai jamais sentirá sede. E o lar é exatamente essa condição, aonde nós vamos interligar os canos da sabedoria divina com o rio da espiritualidade maior. E nós vamos ter água em abundância, para saciar a nossa sede e permitir que todos nós possamos levar água de sabedoria a todos os corações que passam pelas dificuldades da terra. Somos ricos. Somos tão ricos porque podemos dar um sorriso a quem se encontra desalentado pela terra. Somos tão ricos dentro de nosso lar que temos um tesouro tão grandioso, capazes de, através de um abraço, poder cercar os corações eminentes daqueles que se encontram ao nosso lado. Somos tão ricos que temos a nossa voz, capaz de levar uma palavra encantadora àqueles que passam pelas provações difíceis da terra. Somos tão ricos que fazemos nos lembrar Pedro, naquele momento onde um mendigo caía pela terra. Estava caído. E Jesus e Pedro então passa perto e ouve uma voz a lhe clamar: Pedro, Pedro, dai-me alguma coisa, ó pescador. E Pedro colocou a mão na túnica e percebeu que nada tinha. Olhou para aquele homem, olhou para o céu, estendeu-lhe as mãos, fez levantar-se e num abraço fraterno lhe diz: meu irmão, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou lá dou. Nós somos ricos, ricos da inteligência onde Deus nos deu a vista, para podermos enxergar a beleza do compêndio da natureza. Ao sairmos desta casa, olhemos para o céu. As estrelas fazem cintilar por todos os cantos, na beleza e no remolejo de uma nova aurora. Os nossos olhos são capazes de ver o nosso próximo diante das suas necessidades. Somos ricos porque nós temos os nossos braços, que até ontem a história nos diz que éramos capazes de matar e de bater. Hoje somos compelidos a uma casa espírita a levarmos as nossas mãos para abraçarmos e acariciarmos os mais necessitados, a ponto de colocar as mãos, relembrando no túnel do tempo Jesus, quando diz para todos nós: é capaz de curar e fazer muito mais do que eu faço. As nossas mãos que transmitem energia, capaz de levar aos corações endurecidos. Os nossos pés, e os nossos pés, que ontem chutava, amaldiçoava,
que ontem fazia tantas peripécias no campo do mal, hoje somos compelidos a caminhar diante daqueles que passam nas praças públicas. Dorme num banco, muitas vezes necessitado de um simples alimento. E eis que as mãos caridosas faz germinar diante de nossa alma, no convite amoroso da fé, a mesma fé que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, para todos nós, num convite amoroso: todos vós sois deuses, façais brilhar a luz que está em vosso coração. Muita paz a todos.